Como descobrir o meu chamado? Eu acho que essa é uma das perguntas que mais trava a vida de muita gente hoje, porque parece que todo mundo já sabe o que nasceu para fazer, menos você. Você entra nas redes sociais e vê alguém avançando, alguém crescendo, alguém vivendo algo que parece propósito. E aí vem aquela pergunta: Deus, e eu? Será que eu tô perdido? Será que eu tô atrasado? Ou será que eu ainda não descobri o que eu nasci para fazer? Mas deixa eu te falar algo importante logo no começo. Às vezes o problema não é falta de chamado. Às vezes o problema é falta de entendimento sobre o que realmente é chamado. Só que antes de entrar no assunto, se você não é um atribulado, você vai pegar esse seu dedão abençoado e vai dar um clique no like, vai dar um clique no botão de se inscrever para me ajudar a chegar a 20 mil inscritos, que tá quase, falta pouco, e também vai clicar no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E aí, já clicou no like? Já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho? Já? Então bora pro vídeo, meu abençoado! A maioria das pessoas acha que chamado é descobrir o que vai fazer da vida, mas chamado na Bíblia quase nunca começa assim. Chamado não começa com profissão, com ministério, com redes sociais. Chamado começa com direção. Quando Deus chamou Abraão, ele não entregou um destino completo nas mãos dele. Ele só falou: sai da tua terra. Só isso. Ele não entregou um mapa, ele não entregou um cronograma, ele não deu explicações detalhadas, ele só deu a direção. Moisés também, antes dele libertar o povo do Egito, ele teve um encontro com Deus. Pedro foi a mesma coisa. Antes dele pregar para multidões, ele ouviu uma palavra muito simples de Jesus, que foi o quê? Segue-me. E vendo isso, você consegue notar um padrão? Antes da missão vem o relacionamento. Antes do propósito revelado, vem a proximidade com Deus. Talvez você esteja esperando Deus te revelar o final, enquanto Ele está te chamando para dar o primeiro passo. O chamado ele não começa quando você entende tudo. Ele começa quando você decide caminhar com Deus. E tem muita gente esperando descobrir o chamado assim: ai meu Deus, me mostra exatamente o que fazer que eu começo. Só que com Deus é o contrário. Ele vira para você e fala assim: não, começa primeiro que eu te mostro, Porque o chamado não é um mapa completo. Chamado é uma caminhada guiada. Se Deus te mostrasse tudo hoje, provavelmente você não iria sustentar. Porque o chamado não é informação, o chamado é formação. Deus não quer só te mostrar para onde você vai, Ele quer te informar enquanto você caminha com Ele. E tem uma frase muito louca que eu li num livro, pera aí que eu vou pegar ele para vocês. É esse daqui, o Deus que destrói sonhos. Isso aqui não é uma publi, de verdade, mas eu recomendo muito vocês lerem esse livro aqui. E a frase que eu li é essa daqui, Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Cara, isso aqui muda totalmente a mentalidade de uma pessoa. Porque a gente aprendeu que primeiro a gente descobre, depois começa. Só que com Deus não é assim não. Primeiro você começa, depois você entende. Primeiro você anda, depois você enxerga. Talvez você está esperando uma resposta que Deus só vai te revelar enquanto você caminha com Ele, cara. E na Bíblia existe um padrão. Deus quase sempre revela propósito em etapas. Primeiro Ele trabalha no seu coração, depois na sua fidelidade, depois na sua responsabilidade e aí depois Ele amplia a sua influência. Exemplo disso é Davi. Davi, antes de ser rei, ele já era fiel cuidando das ovelhas. Antes de enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado um leão e um urso. O cara era maluco, biruta. E antes dele estar dentro de um palácio, ele estava no meio de um campo. E cara, nada disso foi desperdício. Tudo isso foi preparação. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida que pareça comum, pareça monótona, mas talvez isso também seja o seu treinamento. E talvez você esteja aí pensando: mas como que eu sei que eu estou caminhando na direção certa? Para isso existem alguns sinais claros, e o primeiro deles é: Deus começa trabalhando no seu caráter antes de revelar a sua direção, porque chamado nunca cresce em cima de caráter despreparado. Você não pegou não, eu vou repetir para tu entender. Chamado nunca cresce em cima de caráter despreparado. Meu Deus do céu, dá um glória aí, igreja! Segundo sinal, Deus usa o que já está na sua mão. Moisés tinha um cajado, Davi tinha uma funda, Pedro tinha um barco. E você aí talvez está esperando algo novo. E Deus quer usar o que você já tem na sua mão. Terceiro sinal, chamado gera constância. E nisso pode ter dúvida, pode ter medo,
pode ter processo, mas existe uma direção que permanece dentro de você e você deve permanecer constante nela. Se você quer entender melhor o seu chamado, faça essas 3 perguntas a si mesmo. Onde Deus já está me usando? O que as pessoas reconhecem naturalmente em mim? O que queima no meu coração quando eu penso no reino de Deus? O chamado normalmente nasce no cruzamento dessas 3 respostas. Porque Deus raramente começa algo do zero. Ele normalmente começa com o que ele já colocou dentro de você. Teve um tempo que eu também achava que descobrir o meu chamado era descobrir algo grande que ia acontecer no meu futuro. Eu achava que Deus, uma hora ou outra, ia simplesmente revelar tudo para mim. Mas olhando hoje, eu percebo que Deus estava construindo o meu chamado enquanto eu só estava tentando ser fiel. Foi servindo, me posicionando, abrindo mão de coisas erradas, foi caminhando com Deus mesmo sem entender nada. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. O chamado não apareceu pronto, ele apareceu no processo. Talvez hoje você esteja esperando Deus revelar o propósito completo da sua vida, mas talvez Deus esteja esperando você dar o próximo passo. Porque o chamado ele não começa com clareza total, ele começa com obediência. Ele não começa com destino, ele começa com relacionamento. E talvez hoje o que você chama de falta de direção, na verdade é Deus te ensinando a caminhar com ele. Porque o propósito não vem antes da caminhada, porque você descobre o seu propósito enquanto caminha com Deus. Bom, eu espero de verdade que esse vídeo tenha falado com você, porque talvez você tenha entrado nesse vídeo achando que estava sem direção nenhuma, mas na verdade Deus já está te conduzindo faz tempo, só que no processo. E hoje você entendeu que você não precisa ter todas as respostas imediatas, só precisa continuar caminhando com Deus. Então eu quero que você comenta aqui embaixo: eu quero continuar caminhando com Deus. Eu quero ler seu comentário, hein? E compartilhe esse vídeo com algum amigo que talvez também esteja se sentindo perdido. Talvez esse vídeo edifique a vida dele, assim como edificou a sua. Tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.